O meu nome é Valder Zacarquim, eu tenho 38 anos, sou natural de Cáceres, Mato Grosso. Passei toda a minha vida na região de Cáceres mesmo, né, onde me criei com toda a minha família que até hoje mora lá. Formei em Barra do Bugres em Ciência da Computação pela Unemat, fiz uma especialização em Gestão de Projetos e depois um mestrado já em Santa Catarina em Engenharia e Gestão do Conhecimento. A parte interessante disso é que eu sempre tive muita conexão com o agro, sou filho de produtor, né? A Cáceres é a quarta maior produtora de gado do país. Nessa experiência de vida, até os 18 anos, enquanto morei em Cáceres, eu convivi com a realidade do produtor rural, a dificuldade de acessar crédito para acelerar o crescimento, o desenvolvimento da propriedade rural, da empresa rural. E isso aconteceu dentro da minha família, com os meus pais, com alguns parentes, com amigos, aquela dificuldade de dar o próximo grande passo, aquela dificuldade de fazer acontecer. E com base nessa dor, como é que eu, né, que estava encaminhando aqui para uma jornada de tecnologia, poderia transformar essa realidade? Poderia tornar esse mercado acessível, poderia acelerar o desenvolvimento do produtor a partir de uma ponte que conectasse com as pessoas que também têm conexão com o agro, mas nesse caso não tem fazenda. Nesse momento da ideia, do conceito, tudo começou muito embrionário. Mas, conforme a gente foi rodando os primeiros projetos, a gente foi identificando que o produtor está muito aberto para essa possibilidade de cooperar. Ao mesmo tempo que quem mora na cidade, né, ele também está muito aberto para acessar esse mercado. Nos dias de hoje, como pode o Brasil, uma locomotiva do agronegócio, não ter uma modalidade de investimento acessível e confiável no agronegócio? Então você percebe, por exemplo, que existem pessoas hoje, né, dessa minha geração, morando em grandes capitais, que no passado estavam em fazendas, estavam no interior, e hoje nas grandes capitais eles querem ter esse tipo de conexão, eles buscam essa conexão, mas ao mesmo tempo não conseguem. Então, alinhando essas duas necessidades, a do produtor rural e a do investidor, a gente entendeu que a solução poderia ser uma plataforma que conectasse essas duas pontas de forma que a gente pudesse encher as fazendas. Os principais desafios eu poderia dizer que talvez eles comecem aí pela questão cultural. Nós temos no Brasil um mercado, embora pujante, um pouco limitado quando se diz respeito a investimento. Hoje, quando você fala sobre investimento, você está falando sobre grandes corretoras, grandes bancos que acessam grandes projetos que não são palpáveis, não são acessíveis, são papéis, por exemplo. Como é que você simplifica isso para que as pessoas comuns do interior, do dia a dia, ou que nunca tiveram uma conexão direta com o tipo de investimento online, pudessem confiar de que isso é seguro, de que isso é possível e que agora você consegue, por exemplo, investir em gado, investir em floresta, investir em energia renovável, em projetos sustentáveis para poder, a partir dali, iniciar uma jornada de conexão agro no mercado que ela conhece. Nós começamos no modelo com projetos pequenos para poder entender essa dinâmica do produtor, qual seria o melhor modelo. Nós trabalhamos intensamente com tecnologias para habilitar essa possibilidade. Vale ponderar aqui que se não fosse pela tecnologia, nós não teríamos como tornar isso seguro e confiável, né? e muito menos acessível. Então, a tecnologia é o grande habilitador dessa possibilidade de conectar as duas pontas. Quando você adiciona tecnologia, você não está falando só de uma experiência do usuário ao investir com facilidade, você está falando de conseguir monitorar o rebanho na propriedade rural. Você está falando de mostrar para essa pessoa que agora ela consegue acompanhar os projetos, os relatórios daquela empresa, ela consegue acompanhar o dia a dia desse produtor rural e até fazer uma visita naquela propriedade para acompanhar o projeto dela. Então, eu diria que o grande desafio inicial foi um pouco da conversão cultural para a adesão tecnológica e depois disso, o nosso próximo desafio passou a ser as questões regulatórias, porque nós precisamos tornar esse mercado acessível, mas pelos caminhos legais, né? Pelos caminhos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, de forma que a gente consiga se enquadrar de uma forma diferente em relação às ofertas que existem hoje, mas que não estão reguladas no mercado. Os pontos mais inovadores, acredito que sejam tornar esse mercado acessível a partir de tecnologia.
Então, quando você investe, a sua conexão direta é com a tecnologia, com uma plataforma que, além de ser regulada, ela facilita o seu acesso e com menos de 5 minutos dentro da plataforma você consegue diversificar o seu investimento de forma a investir em projetos distribuídos, em regiões produtivas diferentes, em modais produtivos diferentes. Imagina que você consegue agora diversificar morando em uma grande capital, sem precisar ser produtor rural, sem precisar entender de maçã, sem precisar entender de energia renovável, sem precisar entender de floresta, sem precisar entender de gado e ao mesmo tempo acessar esses projetos diretamente com as famílias produtoras, né? Que isso gera aquilo que a gente chama de conexão agro aqui dentro do Fazenda Cheia. Os benefícios são o acesso direto à economia real e o impacto que isso gera na sociedade. Esse eu acho que é o grande benefício para o produtor rural e para o investidor. Então, quando você investe direto em projetos como esse, você não está comprando papel, você está gerando emprego, você está gerando renda, você está convertendo o seu dinheiro e impactando diretamente o entorno social onde aquele projeto existe. Esse é o grande diferencial de um modelo de investimento na Bolsa de Valores, por exemplo. E o segundo grande diferencial é que a gente está falando de um ativo físico naquilo que é a potência do nosso país. Então, hoje é possível sim investir no agronegócio, algo que até um certo tempo atrás não era possível. Para alguém investir em gado antes, você teria que ser o filho do produtor ou amigo do produtor rural. Mas hoje não, você acessa a plataforma, você vê o projeto, você conhece a família que empreende aquele projeto e você consegue investir tudo isso online, com segurança e com cotas acessíveis, né? Você não precisa ser um milionário para poder investir em gado hoje, você pode começar com cotas de apenas R$500. Essa acessibilidade é um fator de inovação muito grande no mercado. Se você está pensando em investir e tem dúvida, faça o teste. Eu gosto muito da ideia de começar pequeno e ir avançando conforme você vai ganhando confiança naquilo. Então as cotas são de R$500, R$1.000, a depender de cada projeto, mas quando você começa, você cria uma oportunidade de aprender sobre aquilo, de ganhar confiança na plataforma, de conhecer o time do Fazenda Cheia, de conhecer os empresários que estão conectados à plataforma e a partir daí criar uma dinâmica de confiança onde você vai começar a diversificar em vários projetos e uma vez estabelecida essa relação, você vai conseguir ampliar, investir cada vez mais e obter os frutos dessa produção aqui no Brasil. O nosso principal convite aqui é para o acesso a esta oportunidade de fazer parte desse movimento do agronegócio. Hoje você consegue acessar diretamente a esses projetos e ao acessar esses projetos você cria uma alternativa de diversificação lastreada em ativo físico que sai um pouco fora da dinâmica de mercado atual e ao mesmo tempo oferta uma estabilidade dentro da sua carteira. Eu acredito que o investimento ele traz uma maior segurança quando ele possui lastro em ativo físico. A partir do momento que você está investindo em papel, você está exposto a oscilações de mercado, ao humor dos investidores, ao humor de grandes investidores que acordam de manhã cedo e falam: olha, eu acho que o mercado não está legal, então o mercado despenca e você perde dinheiro. Com gado não é assim, com floresta não é assim, com commodity agrícola no Brasil não é assim. Então, a partir do momento que você começa a acessar o investimento no agronegócio, você vai proteger o seu patrimônio. Diversifique, claro, busque outras alternativas, mas acesse aquilo que o Brasil tem de melhor, que é o agronegócio. E só o Fazenda Cheia pode ofertar esse tipo de projeto acessível e confiável, 100% baseado em tecnologia de investimento regulado pela CVM. A essência do brasileiro é agro. As nossas gerações anteriores, elas vêm da fazenda e é difícil você encontrar uma pessoa hoje com 38, 40 anos que não tenha tido uma experiência no campo, que não tenha passado no final de semana com a família, que não faça um churrasco no domingo, por exemplo. Então todos nós temos essa essência agro e muitas pessoas quando vão se formando, vão indo para esse novo universo tecnológico, vão para as capitais e eles acabam se desconectando disso. Então elas estão buscando esse tipo de investimento não apenas pelo retorno, mas pela conexão agro, pela identificação com a cultura que o Brasil tem em relação ao agronegócio, mas que talvez não tenha sido abordado por não termos tido até então tecnologias que nos habilitassem a acessar o agronegócio como elas habilitam hoje.